Nós vamos fazer agora uma apresentação do sistema administrativo criado para o site Sul da Ilha Imóveis. O primeiro passo para acessar o sistema administrativo é clicar neste link e então entrar com as informações de acesso. Está fazendo login aqui. Eu sei que eu estou conectado agora como administrador, porque eu tenho aqui no canto direito este botão e aqui o menu principal com todas as funcionalidades do sistema. Existem algumas informações que são necessárias existirem no sistema antes mesmo de começarmos a cadastrar os imóveis. Por exemplo, os estados atendidos, os estados que você trabalha, as cidades, os bairros, benfeitorias que você gosta de trabalhar, controlar, ter disponível para quando for cadastrar o imóvel, selecionar essas benfeitorias, como a gente vai ver. A mesma coisa para itens, Aí nós vamos ver que a diferença entre benfeitorias e itens é que nos itens a gente pode adicionar uma quantidade para aquele item. No caso das benfeitorias, eu vou clicar, nós temos aqui a lista das benfeitorias cadastradas atualmente, Isso aqui vai mudar, pode mudar como você quiser, só alterar ou excluir. A gente também pode adicionar um ícone para qualquer uma dessas benfeitorias, inclusive é recomendado, porque aí a gente consegue ter uma apresentação melhor dessas informações na página de detalhes ou na página inicial, onde aparecer aquele imóvel. Os ícones podem ajudar o visitante do site a entender rapidamente o que aquele... Chama atenção também para os itens, para a benfeitoria, nesse caso. Chama atenção e ajuda a pessoa a identificar rapidamente cada benfeitoria. A pessoa, com o tempo, navegando, acaba acostumando a identificar esses ícones, e cada vez ficando mais fácil. A pessoa naturalmente vai lembrando melhor dos ícones e associando com qual benfeitoria. Enfim, é opcional de qualquer forma. Itens é uma situação bastante semelhante, Como eu disse, a diferença é que aqui a gente pode, na hora que for cadastrar o imóvel, a gente vai poder adicionar uma quantidade para cada item desse, de acordo com o imóvel que a gente está cadastrando. No caso da benfeitoria, você vai simplesmente selecionar quais as benfeitorias que tem ou não tem. No caso dos itens, a gente pode especificar uma quantidade para aquele item. Então, mais uma vez, depois a gente tem aqui propriedades. Isso está em ordem alfabética, esse menu, essas opções, que é para facilitar o acesso, com exceção dessas duas últimas opções, que é a opção de conta e sair. Então aqui vamos tratar são as opções para você de conta, onde você altera a sua senha, e o sair para sair do sistema. Daqui para cima a gente tem os recursos que o sistema atualmente controla. A gente veio até aqui em propriedades, agora propriedades eu vou passar para proprietários, porque a gente na sequência volta para propriedades para fazer um cadastro e conhecer as outras funcionalidades. Então aqui em proprietários, cada propriedade também vai poder se associar a um proprietário, E aí a gente pode adicionar proprietários e, na hora de cadastrar a propriedade, relacionar
a esse proprietário. São apenas algumas informações de contato, né, e observações sobre o proprietário. A gente pode depois criar novas funcionalidades, certamente vamos criar novas funcionalidades para mostrar informações dos proprietários, dos imóveis de cada proprietário, dos contatos desses proprietários, quando for necessário entrar em contato, enfim. Serviços são serviços realizados, aqui a gente não tem nenhum serviço cadastrado ainda, mas é o local onde a gente cadastra os serviços realizados no caso aqui pelo Fábio Corretor, né? Pelo Fábio Luiz, corretor de imóveis. Aqui a gente pode adicionar um título, né, um resumo e uma descrição. A gente tem aqui uma barra de ferramentas de formatação, quer dizer, a gente pode não só adicionar as informações de cada serviço, mas também aplicar determinadas formatações, até mesmo arrastar imagens, colar links da internet, tudo isso pode ser feito dentro desse editor HTML, né? Se a gente quiser... vamos seguir adiante, né? Em situações, a gente tem as situações que a gente quer deixar à disposição para a hora que for cadastrar um imóvel, né? Definir que ele está vendido, disponível ou reservado. Esses são apenas alguns exemplos, né? A gente pode personalizar isso como quiser. E os tipos, né? No caso, casa, apartamento, terreno, sítio e vários outros, né? Aí também, mais uma vez, é só adicionar os que você pretende trabalhar. Então, né? Rapidamente nós falamos sobre cada um desses itens, e agora a gente faltou propriedades, a gente vai para propriedades. E aqui, a primeira coluna de propriedades, assim, antes de prosseguir, né, é importante comentar que a gente vai... Essa não é a formatação final do sistema, a gente está ainda em processo de desenvolvimento, aí, com uma certa urgência para colocar o site novo no ar, né? Então a gente tem que deixar tudo minimamente funcionando para que depois a gente possa melhorar ainda mais a apresentação desses recursos, essas funcionalidades. Mas o importante é que esteja tudo funcionando perfeitamente, né? Esse é o nosso objetivo principal agora. Funcionar também com qualidade, né? A gente tem até... assumimos assim o compromisso de fazer algumas coisas diferentes do que os outros sistemas imobiliários, pelo menos que eu conheço, né? Como, por exemplo, algumas funcionalidades a mais, né? Algumas formas diferentes de lidar com determinadas informações sobre o imóvel, como, por exemplo, aqui a gente tem, né, o primeiro item é fotos, para adicionar as fotos do imóvel, né? Aqui não tem muita novidade. É só clicar no link fotos e aí ele vai trazer para a gente a lista de todas as fotos que estão cadastradas. Se eu quiser adicionar mais fotos, é clicar, pode selecionar mais de uma foto, várias fotos de uma vez. Ok? Mas nosso objetivo, eu gostaria de mostrar aqui a primeira... Como eu estava dizendo, né, a primeira diferença desse sistema em relação aos demais é que aqui a gente pode adicionar mais de um endereço para o imóvel, né? Apesar da maioria dos imóveis ter um endereço, é claro que a gente pode ter imóveis que tem 2 e até mais endereços. Então, aqui você pode informar o CEP, um CEP aqui, não sei se eu encontrei algum CEP aqui. E depois de digitar o CEP, clicar no botão, né, para localizar, ele carregou para a gente aqui, tá vendo? Ó, as informações desse endereço, né? Então, se quiser mudar o endereço também, aí é só, por exemplo, alterar, né, o CEP, e aí a gente tem aqui a alteração do endereço, pode preencher o número, marcar como endereço principal,
e gravar. Se tudo der certo, vamos ver aqui, ele já vai cadastrar o endereço desse imóvel. Ele estava sem endereço. Então está aqui, ó, cadastrado o primeiro endereço. O tamanho das letras e tudo, eu estou trabalhando com um zoom, né, uma visualização de zoom menor, em razão para o vídeo, né, que nós estamos gravando, ficar, não ficar tão grande, né? Eu reduzindo um pouco o tamanho dos elementos da tela, né, da gravação, o vídeo, o resultado final vai ficar bem menor. Por isso que eu estou gravando com esse tamanho um pouco reduzido. Mas acredito que, né, você pode colocar isso em tela cheia e visualizar isso no tamanho maior e conseguindo visualizar perfeitamente. Na hora que tiver com o vídeo, né, passando o vídeo no YouTube ou no seu player, é só maximizar a tela e aí vai conseguir ler com tranquilidade. Mas aqui então a gente tem o ícone dos endereços, que a gente acabou de falar. Aqui o ícone dos preços, também uma outra novidade, que eu não tenho visto outros sistemas trabalharem dessa forma, né? Você ter a possibilidade de adicionar mais de um preço para o imóvel. Por exemplo, aqui a gente está adicionando um preço de venda, vamos botar um preço fictício, 300 mil, e uma descrição, né? Preço, vamos dizer, aceita uma observação sobre esse preço, né? Tipo, aceita negociar, algo nesse sentido, né? Então eu acabei de cadastrar aqui um preço, eu posso adicionar um novo preço, vamos dizer que além de trabalhar a venda desse imóvel, eu quero também trabalhar o aluguel. E a gente vai colocar aqui, por exemplo, um valor de aluguel mensal, né? R$1.000, né, por mês. Pode colocar essa observação. Tá aí, né, 2 preços cadastrados para esse imóvel. Tá? Eu posso aqui adicionar os itens agora. Nós vimos preço e agora passamos para itens. Aqui eu tenho somente 2 itens, que é o copa e cozinha. Cada um eu atribuir, como eu havia dito antes, a gente pode atribuir um valor para os itens. Essa é a diferença em relação à benfeitoria, que a gente só marca uma caixinha de verificação para dizer que tem ou não tem. Aqui nos itens a gente pode, né, informar uma quantidade e adicionar facilmente aí, ó, a garagem aqui, vamos botar aqui com 2 vagas de garagem. Então, bastante simples a forma de adicionar os itens aos imóveis, de relacionar os itens aos imóveis. Então vimos fotos, endereços, preços, itens, e esse ícone do lápis aqui, né, é o ícone que abre para a gente o formulário de alteração, de edição, né, para que eu faça qualquer alteração nas informações do imóvel. Aqui a gente pode visualizar o imóvel da mesma forma como uma pessoa que está navegando no site visualiza, quer dizer, a gente vê a mesma, né, tela de detalhes do imóvel, está carregando aqui para a gente, com uma diferença, né? A gente aqui tem uma barra, e essa caixinha aqui, ela só está aparecendo porque eu estou agora conectado, né, logado como administrador, né? Se eu sair da área administrativa, né, fizer logoff no sistema, aí ele vai simplesmente sumir com essa caixinha. Bom, e aqui a gente tem as informações, os detalhes do imóvel. Veja aqui embaixo os itens. Eu não marquei nenhuma benfeitoria, por isso que não está aparecendo aqui. A gente pode fazer isso rapidamente aqui, indo lá nas propriedades, clicando lá no lapisinho para editar. Confirmar aqui, ó, vamos marcar aqui, ó, esses itens: piscina, escritura pública, vamos dizer, poço artesiano, portão eletrônico. Vamos gravar.
Muito bem, agora a gente vai visualizar os detalhes novamente, agora já aparecendo essas benfeitorias que a gente acabou de atualizar. Tá vendo? Aqui apareceu o ícone, que a gente é o único que estava com o ícone cadastrado, mas lembrando que a ideia é que apareça todos os ícones, que vai dar uma aparência melhor. Perdão. A gente vai ter uma aparência melhor para a apresentação dessas informações. Tá? Os visitantes podem usar a setinha do teclado. Eu estou aqui apertando a setinha para a direita e para a esquerda, para adiantar ou voltar, retroceder a foto exibida em destaque. Né? A gente tem aqui em cima o botãozinho de imprimir, que na verdade a gente talvez vá mudar ainda a posição. Lembrando, aproveitando aí para lembrar que a gente vai ainda modificar um pouco essa tela de visualização dos detalhes do imóvel. E a gente tem aqui embaixo a parte do mapa que ainda está para ser implementada. Está faltando assim, né, para a gente concluir essa etapa para a publicação do site. E, bom, a gente, com isso, né, visualizamos aqui o último item é o excluir. A gente não vai excluir o imóvel agora, né, não precisa, mas se quiser excluir por alguma razão, é só clicar nesse botão e confirmar para excluir. E com isso, assim, né, eu vou aproveitar esse momento também para falar de uma mudança no site. A gente tinha imaginado inicialmente uma pesquisa mais simples, com uma caixa onde fosse possível o visitante digitar qualquer termo, mas acabou que ficou complicado de obter uma boa usabilidade nesse formulário de pesquisa da forma como a gente estava fazendo. Optamos então, ontem basicamente, né, recentemente, a gente optou por ter, então, ao invés de um formulário simples, fazer o oposto. A gente tem um formulário completo de pesquisa, com todos os campos, e aqui a gente vai ter um formulário mais simplificado da pesquisa, mas a ideia é que a gente tenha, por enquanto eu não criei o link ainda, vou acessar diretamente digitando aqui, home, pesquisar. Bom, essa tela de pesquisa aqui, né, que a gente está propondo, ainda não está concluída, está em processo de desenvolvimento, mas está quase finalizada. A gente já pode, por exemplo, selecionar aqui, né, aqui eu tenho as cidades, aqui eu tenho os bairros, agora não está exibindo nenhum, porque eu não selecionei uma cidade. Né? Aqui eu tenho operações de aluguel, temporada ou venda, para eu poder escolher. Se eu vou fazer uma pesquisa, eu quero visualizar no meu resultado somente as opções disponíveis para venda. Então eu vou selecionar a venda aqui. Né? Aqui ao lado também só vai aparecer a faixa de valores, só faz sentido aparecer a faixa de valores quando eu seleciono uma operação de venda. Né? Não tem muito sentido. Quando eu seleciono uma operação. Né? Por quê? Porque a faixa de valores para venda é muito diferente da faixa de valores para aluguel, que também é diferente para a faixa de valores de temporada. Ou seja, a ideia aqui, né, nós criamos nosso sistema, ele é capaz de identificar, quando eu seleciono venda, ele é capaz de identificar o menor valor de imóvel para venda dentro do nosso banco de dados, o maior valor, fazer um cálculo e fazer a divisão das faixas de preço de acordo com os valores de imóveis que a gente tem efetivamente cadastrado no sistema. Né? Ou seja, eu nunca vi nenhum formulário de pesquisa funcionando dessa maneira, né, que a gente está criando aí. Bom, se eu selecionar aqui, essa parte ainda falta concluir, mas eu vou selecionar aqui a cidade de Florianópolis, né, e aí eu tenho aqui os bairros que estão cadastrados agora, neste momento para a cidade de Florianópolis. Né, o mesmo vai acontecer para outras cidades que estiverem cadastradas. Tá? E também, quando eu selecionar a operação, eu vou carregar aqui as faixas de valores para aquela operação que foi selecionada, né? Como eu expliquei, no caso, se for um aluguel, ele vai pegar o menor valor de aluguel, o maior valor de aluguel e criar ali as faixas para a pessoa
selecionar mais ou menos uma faixa de preço. Basicamente vamos oferecer ali 4 opções de faixa de preço para a pessoa de repente filtrar melhor as opções de imóveis que a pesquisa vai retornar. Eu também vou poder selecionar aqui as benfeitorias e falta aqui acrescentar também nesse formato de pesquisa as quantidades do tipo, eu quero procurar oportunidades ou casas com 2 dormitórios. Então isso é o que está faltando aqui para a gente concluir esse formulário de pesquisa. Está ficando muito bom, mas a gente teve que optar por essa mudança, começou a ser feita ontem, a ideia é concluir ainda hoje, para a gente poder publicar o mais rápido possível. Então, acredito que a gente trouxe aí, o objetivo nosso era realmente mostrar uma visão geral do sistema administrativo e mostrar essa mudança com relação à forma de pesquisar os imóveis no site. E a gente para por aqui, até o próximo vídeo.